E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao novo produto do Mosaico News, o Papo Mosaico. E para estrear esse quadro, nada melhor do que a gente conversar com um autor brasileiro que acabou de lançar um livro que vou falar para vocês. É um livro LGBTQIAPN+, ambientado na Inglaterra vitoriana. E falar para vocês, ele é um querido. Então, acompanhe a nossa entrevista com Gui Ribeiro. Eu sei que você é um ótimo escritor. Eu ainda não tive a oportunidade de ler o seu novo livro, mas eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas de você mesmo, contando sobre você e principalmente o que faz você ser você. Tá. Primeiramente, que feio, Guilherme. Não leu meu livro nenhum, nenhum livro ou só um novo? Não, só o novo. Ah, ok. O que que você já leu meu? Só de curiosidade. Eu li Pet e li os do e-book. Claro que leu Pet. Todo mundo lê Pet. Meu Deus do céu. Não, mas tudo bem. Bom, gente, sim, eu sou o autor de Pet, mas eu acho que eu posso dizer que eu vou muito além do que só aquele livro. Eu sou uma pessoa que acredita que ninguém precisa ser perfeito para sermos extraordinários. Eu escrevi isso até na minha biografia desse novo livro, porque acho que todas as minhas histórias nascem de uma vontade que eu sempre tive, que era de me enxergar nos enredos que simplesmente me ignoravam. Eu não encontrava a representatividade LGBT nas histórias de finais felizes. E eu acreditava em um final feliz, eu queria um final feliz. Eu queria me ver em grandes histórias épicas, até grandes histórias de terror, até um romancezinho Água com Açúcar da Sessão da Tarde. E isso não tinha, então eu falei, bom, se ninguém tá fazendo, eu vou fazer, vou escrever as histórias que eu quero. Mas eu comecei a escrever aos 8 anos, bem novinho, realmente. Terminei meu primeiro livro aos 10. E eu gosto de dizer que esse livro era, assim, uma bandeja para um processo de plágio muito, muito pesado que eu ia perder em qualquer lugar. Porque pensa que era uma mistura de As Crônicas de Nárnia com X-Men, Crepúsculo, Harry Potter e um pouquinho da minha criatividade para juntar tudo isso. Mas, por incrível que pareça, não era uma fanfic. Eu botei os meus próprios personagens, só que eles eram muito, muito parecidos com os que já existiam. E aí, aos 12 anos, meus pais olharam isso e falaram: Jesus, ele é perturbado. Mas talvez a gente possa tirar alguma coisa disso. Talvez ele realmente se torne um escritor. Então, aos 12, eles pagaram uma gráfica para imprimir alguns exemplares desse livro de plágio. A gente vendeu todos esses exemplares para amigos, famílias, professores. E eu lembro que quando eu abri a caixa desse livro, eu pensei, é isso que eu quero fazer para minha vida. Aí eu aprendi sobre plágio. E aí eu falei, não vai rolar não, hein? Eu tenho que realmente criar as coisas do zero. E a partir de 2019 eu comecei a escrever profissionalmente. E o resto é história. Estou aqui hoje. Para você, qual foi assim a maior dificuldade que você teve quando você começou a escrever? Porque As Palavras Não Ditas, ela é justamente um livro LGBTQAPN+, ainda mistura, ainda traz o autismo e para dificultar, podemos dizer assim, a vida do personagem em uma época em que não se falava de nada desses assuntos. Existia, mas não era comentado. Olha, a sua pergunta é mais voltada à dificuldade da minha escrita ou da dificuldade de encontrar a editora certa para lançar este livro? Acho que podemos começar com a dificuldade da escrita, porque não é tão simples assim, né? Jesus, não. O tanto de pesquisa que eu fiz para esse livro. Mas eu acho curioso que muita gente fala: eu não consigo colocar representatividade no meu livro sem que pareça forçado, isso não vem naturalmente para mim. E quando essa pessoa, ou esse grupo de pessoas me falam essas coisas, eu só penso, gente, então o problema está em vocês mesmos, porque se vocês furassem a bolha de vocês, se vocês frequentassem outros lugares e conversassem com outras pessoas diferentes de vocês, isso viria naturalmente, porque faria parte do seu dia a dia. Então, eu digo que o Levi, ele já nasceu autista para mim desde o começo. Desde de 2020, de 2019, quando eu tive a ideia de escrever esse livro, eu acordei às 2 da manhã, desesperado para só sentar e escrever. Peguei o celular de madrugada, digitei tudo que eu podia
E desde o início o Levi falou que ele já era autista para mim e que essa era a história de amor que eu precisava contar. Mas naquela época eu não tinha maturidade o suficiente para escrever a história do jeito que eu precisava. Eu escrevi, porque não tem como você fazer, não tem como você melhorar um livro se você não tem o livro. Então, escrevi da maneira que deu, publiquei lá no Wattpad, tinha 200 páginas, mas assim que eu terminei eu falei, Guilherme, nossa, tá precisando melhorar muito. Você tem um caminho aí para percorrer, uma hora você volta para esse livro e vai escrever da forma certa. E aí, em 2021, isso aconteceu. Eu reescrevi o livro. E só para você ter uma ideia, o livro atualmente. Peraí, tá no blur aqui. O livro atualmente é um tijolinho. Ele tem 460 páginas e é um volume um de dois. Então, a história que era volume único, 200 páginas, se transformou em dois livros de 460. Então, é quase 1.000 páginas, tranquilo. Mas agora eu sei que a história foi escrita da maneira que deveria. E foi um desafio fazer toda a pesquisa que envolvia abordar o autismo em uma época que ninguém sabia o que era isso, mas ao mesmo tempo foi uma experiência muito boa, porque muitas pessoas autistas com quem eu conversei fazendo essa pesquisa me falaram, Gui, eu só queria que as pessoas me enxergassem além do meu diagnóstico. Eu queria que elas conseguissem enxergar realmente uma pessoa, né? Que eu posso viver qualquer história, eu posso ter todas as conquistas que uma outra pessoa neurotípica teria. Então, quando eu escrevi e construí o Levi, foi interessante de abordar a maneira com que ele sabia que ele era diferente, mas ele sabia que ele ia muito além dessa diferença. E aí o enredo todo fluiu. Isso é ótimo porque é tão difícil. Nós conseguimos ver alguns personagens, dependendo do livro, mas não como personagem principal, né? E isso é ótimo, representatividade, mas não daquele estilo forçada, no que você consegue construir a história do personagem, mostrar quem ele realmente é e principalmente as dificuldades que ele vai sofrendo ao longo da história. Mas isso que você comentou de nunca como protagonista é muito verdade. E por isso que eu te perguntei de qual tipo de dificuldade você estava querendo falar, porque assim que eu fiz o primeiro pitch desse livro para uma editora, a editora olhou para mim e falou: Olha, um protagonista autista não funciona. Coloca ele como o irmão de um protagonista ou alguma coisa assim, porque não funciona, não vai dar certo. Eu falei, fala para um leonino que não vai dar certo. Ah, fala. E aí deu muito certo e atualmente essa editora faliu, então, poxa vida. E agora, em questão da editora, eu sei que não é fácil achar, mas foi um processo para você conseguir encontrar uma editora que pudesse falar, vou fazer. Como que Foi. foi todo esse processo? Porque não é fácil, né? Olha, eu te digo que eu lutei 14 anos para conseguir esse contrato. Então, realmente, foi um longo processo, considerando que eu tenho 25 anos, se a gente tirar 14, desde os 12 aí, né, 11, 12 anos, eu já estava na minha cabeça de eu vou conseguir esse contrato. E eu realmente fazia o que eu podia. Com 12 anos, com aquele livro ruim lá que meus pais lançaram, eu ia atrás de editora tradicional já para tentar publicar e tudo mais. Mas é muito difícil quando a gente considera que os livros que mais vendem atualmente são estrangeiros. E a gente tem muito a cultura do vira-lata, infelizmente, né? De, o que vem de fora é sempre melhor. E às vezes é bem contraditório isso. A gente tem talentos gigantescos aqui. É só a gente olhar Rafael Montes, Vitor Martins, Vinícius Fernandes. Meu, são muito, muito bons. E se a gente conseguisse só furar a bolha das pequenas pessoas que começaram a valorizar os nacionais e alcançasse a grande mídia com mais facilidade, já ajudava. Mas realmente eu consegui um contrato tradicional primeiro em 2019 para lançar um romance de época, só que com uma editora pequena. Eu falei, ok, primeiro passo. A gente tem que ir tijolinho por tijolinho. Consegui. Aí em 2020 eu consegui um contrato com outra editora, dessa vez uma editora média, para uma trilogia. Aí eu falei, opa, ok, já subimos mais um degrau. Uma cadeia grande, tá difícil, porque eu queria distribuição nacional, né? Poder falar, gente, você mora no Espírito Santo, vai numa livraria, meu livro tá lá, você vai achar. Então esse era o objetivo. Até eu chegar na plataforma 21, foi um caminho. Aí eu conheci a Tamires, que é a editora-chefe da plataforma 21, há mais ou menos uns 3, 4 anos, e ela ainda não estava nem na plataforma 21.
Mas eu fui atrás dela, conheci, conversamos, não deu em nada, mas já foi uma conexão ali que eu mantive. Se passou um tempo, terminei de escrever o segundo livro de As Palavras Não Ditas, já estava mais maduro na questão de lançar de forma independente na Amazon, já tinha conseguido ser top 1 da Amazon. Então eu falei, ok, acho que eu consigo chegar na Tamires de novo. Mandei o e-mail para ela e ela falou, oi Gui, olha só, muito interessante seu livro, me manda sim, deixa eu dar uma olhada. E aí o resto aconteceu, o resto tá aqui, ó, todo o processo deu certo, né? Sem ser agora o último que você lançou. Qual o seu livro que você mais gostou de escrever? O livro que eu mais gostei de escrever foi Spilling the Tea, que foi, curiosamente, o meu primeiro top 1 da Amazon. E foi também o primeiro romance de época gay a pegar o top 1 da Amazon. Então foi uma conquista incrível ali. E eu escrevi esse livro depois que eu saí de um lugar muito, muito sombrio da minha cabeça. Eu tinha acabado de escrever um livro pesadíssimo que acabou com o meu psicológico, exigiu muito, muito de mim. E eu falei, caramba, só preciso de um final feliz, só preciso de alguma coisa leve que vai me divertir. E vamos escrever algo que eu me apaixonaria desde a primeira página. E acho que funcionou, porque todo mundo se apaixonou desde a primeira página. E Spilling the Tea conta a história de dois melhores amigos que decidem, dois melhores amigos héteros que decidem explorar a sexualidade deles antes de terem de se casar, na época da regência. Só que aí é claro que as coisas se complicam, eles não conseguem se manter no acordo de, vai ser só por uma vez e tudo bem. Então é basicamente Bridgerton gay e que impulsionou minha carreira na Amazon. Uma pessoa, vamos supor que ela está começando na literatura agora, começando a escrever. Qual seria a sua dica para essa pessoa? A minha dica é: senta, respira fundo e pensa. Isso é um hobby ou isso é para ser uma carreira? Muita gente se frustra hoje em dia porque acha que, é tudo mil maravilhas, é muito fácil de chegar lá, a Amazon passa essa visão de que é muito fácil, qualquer um pode publicar e ganhar milhões. E aí as pessoas se frustram porque elas acham que vai ser fácil, mas não é. Como qualquer outra carreira, você vai precisar fazer sacrifícios, você vai precisar fazer aquilo que você não gosta. Muita gente, eu só queria escrever, eu não quero divulgar. Então, vai lá, senta, escreve para você e é um hobby. Ou você vende o seu livro, ou o seu leitor não vai te conhecer. Você precisa fazer o que você não gosta também. Então, eu acho que você ter bem claro o caminho que você quer seguir vai ajudar muito, não só na sua escrita, como também na sua cabeça, para aguentar tudo que tem por vir, desde críticas negativas e positivas, até talvez conseguir um contrato ou não. Para você, escrever esse livro foi um processo, você explicou desde 2019 até a sua questão de maturidade desse livro, transformar ele de 200 páginas para quase 1000 páginas. Você vê hoje o seu Gui mais maduro, com mais potencial, com mais desejo e ambições para os seus próximos livros? Não sei se eu diria com mais ambições, porque o Gui pequenininho sempre foi muito ambicioso. E eu gosto disso, eu aprecio muito a ambição em fazer dar certo e ir atrás, mas com certeza é um Gui que agora conhece muito mais o mercado, sabe o que o mercado espera, estudou o mercado, entendeu como ele funciona e que os próximos livros vão trazer resultados mais direcionados, digamos assim. Os primeiros que eu lancei foi muito na cara e na coragem, vamos ver qual é o meu público, vamos descobrir de repente. Agora eu já sei quem ele é, eu já sei o que eles esperam de mim, eu já sei as histórias que eu quero contar. E graças a Deus elas se alinham com o que esperam de mim. Então, acredito que vai sim vir ainda muitos outros livros que as pessoas vão chorar, vão ter o coração partido, mas depois vão ficar de coração quentinho, vão me bater, vão. Eu adoro quando as pessoas dizem que elas xingaram a minha própria, a minha reencarnação já. Tudo bem, tudo bem. Então, eu acho que o Gui de hoje consegue trazer ainda mais emoção do que o Gui de antes. Não pude estar presente no lançamento. No entanto, eu estava em São Paulo um dia antes, que eu estava tendo uma Ah, aula da pós-graduação, mas no dia seguinte eu não ia poder estar. Mas eu acompanhei o lançamento, foi maravilhoso. Eu vi os vídeos da sua rede social
E, sendo bem sincero, são mais de 40 mil seguidores. Teve muita gente na data do lançamento. E não foi qualquer dia, né? Foi dia 17 de maio, um dia tão importante para a comunidade. Você que escolheu a data, como que foi isso? Olha, eu estou muito feliz com como a plataforma 21 é muito aberta às minhas ideias e como eles realmente me abraçaram, abraçaram o Levi e abraçaram o que tudo isso significa. Então, quando eu falei, gente, dia 17 vai cair num domingo, que a Paulista é fechada e a gente pode simplesmente abordar todas as pautas possíveis e mostrar a importância da comunidade LGBTQIAP+, vamos! E aí eles falaram, vamos! Ok, Gui, tá perfeito, a gente só precisa que a livraria tenha data. E aí a Livraria da Vila foi um amor, tinha uma data e deu tudo certo. E é recém-inaugurada essa Exato, unidade, né? exato. Tiveram pouquíssimos eventos. Um evento que tiveram antes do meu foi o da Julia Quinn. Então eu falei, olha só. E isso é ótimo, principalmente porque a sua editora abraçou, a livraria abraçou. Então foi uma emoção bem gostosa, né, para você? Ai, foi. É curioso pensar, né? Eu passei 14 anos esperando por esse momento e ainda assim conseguiu ser ainda melhor do que eu esperava, justamente por todos os leitores que foram. As pessoas falam, nossa, mas a sua fila demora, né? Sim, demora sim, porque o leitor é a minha segunda família. São eles que permitem que as minhas histórias cheguem em mais lugares, que alcancem todas as pessoas e eles que fazem os personagens viverem além de mim, né? Então, eu quero conversar, eu quero ouvir o que você tem para me dizer. Eu não quero só, oi, tá um rabisco e tchau. Não, 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 não. Aqui é para ser especial. Você gosta de ter o carinho pelo fã, de estar ali presente com ele. E também entender as raivas dos fãs conforme o livro Assim, vai passando, né? com certeza. Eu acho muito curioso quem diz, eu não tenho nem tempo de responder os leitores. Eu acho que assim, você só está administrando mal seu tempo, porque eu amo entrar nos comentários e conversar com todo mundo que está ali, deixar pelo menos um coração agradecendo por ter comentado e apoiado, porque se a pessoa tirou tempo da vida dela para ler o meu livro e depois ir lá comentar, cara, eu posso tirar 5 minutinhos para responder ela também. Mas você teve o lançamento do seu livro, agora no dia 17, e no dia 26 você vai estar na PocCon. Estarei! Viu? Eu tô ligado nos seus eventos, principalmente porque você vai estar divulgando seu novo livro. Então, eu quero que você faça também um convite para as pessoas que estão vendo, porque eu espero lançar isso aqui antes do dia 26, tá? Ok. Bom, gente, se vocês ainda não conhecem a PocCon, é basicamente a Comic Con LGBTQIA+. E eu acho incrível que ela é gratuita. Então, sexta-feira e sábado, ambos os dias são gratuitos. Temos convidados internacionais, temos grandes artistas nacionais, temos mesas, temos oficinas, e vale muito a pena você passar esses 2 dias celebrando tudo que representa fazer parte dessa comunidade. E sim, eu estarei lá no sábado, autografando a partir das 2h30 o meu lançamento As Palavras Não Ditas. Espero vê-los lá. Mas caso não dê, sintam-se abraçados desde agora, que é um prazer que vocês já estejam aqui ouvindo a gente. Infelizmente, nosso tempo tá acabando. Eu tô triste, porque eu tô adorando a conversa. Eu queria pedir um spoiler do segundo livro, possível? Ahn, em que sentido? O que você puder falar sobre o segundo livro, o que as pessoas podem esperar. Gente, se vocês choraram com o primeiro livro, olha, já renova a terapia, porque o segundo é muito mais emocionante do que o primeiro no quesito Corações Irão Quebrar. Ah, foi ótimo conversar com você, de verdade, te conhecer um pouco mais. Eu espero voltar a fazer outras entrevistas com você, porque o intuito do Mosaico, ele é conectar pessoas e ideias diversas, Uhum, porque como um belo mosaico, só é construído a partir de diversas peças. Então, concordo. o mundo precisa de mais pessoas boas, com ideias e muita cultura envolvendo. Ah, concordo. Eu adoraria vir aqui, seja para falar do próximo livro, seja para falar de algum outro ponto do Levi, ou até mesmo para falar de pet. O que você quiser, eu adorei a conversa, foi muito divertida e eu espero que todo mundo que assistiu também tenha gostado. Também espero que. Muito obrigado. Até a próxima. Vamos nos falando, né?
Vamos, muito obrigado, Gui. Um abraço, um Abraço. beijo. E para quem me assistiu aqui, se você quiser mandar uma mensagem ou só começar a acompanhar o meu trabalho, meu usuário é Gui Ribeiro, underline autor, no Instagram. E no TikTok é autor, underline Gui Ribeiro. Eu adoro conversar com vocês, então apareçam lá. Por favor, gente, sigam ele porque é incrível. Esse bate-papo foi maravilhoso e nada mais justo, um ótimo bate-papo para começar como o primeiro episódio do Papo Mosaico. Ó, um beijo. Obrigado, Gui. Até a Nada. próxima.